Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. A palavra de Deus é que nos dá a graça da vida nova. Hoje, Apocalipse capítulo 21, versículo de 6 a 7. A quem tem sede, eu darei de beber. Olha só o que diz a palavra. Novamente Jesus, me disse: está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso. Serei o seu Deus, e ele será meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Meu irmão, que palavra forte. Num outro texto aqui do Apocalipse, no capítulo 3, São João vai dizer que os mornos serão vomitados. Mas aqueles que se entregam a Deus, aqueles que buscam, como a samaritana no poço de Jacó, esta água viva, eles serão saciados, eles serão purificados, e eles não terão a morte eterna, mas eles terão a vida eterna. Hoje quero trazer esse testemunho, já que aquela nossa irmã lá da Austrália citou o nome dele, Paulo Brósio. Quem era Paulo Brósio? Paulo Brósio era um locutor esportivo das redes mais famosas de TV da Itália, é como uma rede grande de TV no Brasil, e ele tinha muitos bens, casas noturnas, boates, era sócio até de uma equipe da Fórmula 1, mas não tinha Deus. Sua mãe ia a Medjugorje 28 anos. E quando fui a Rímini para representar toda a renovação da América Latina, pregar no encontro como o único pregador latino-americano, onde Papa estava presente, na época o Papa Bento XVI, cardeal como Dom Cláudio Umes e outros tantos. Ali, Paulo Brósio foi para buscar a sua mãe, no momento de oração. E naquele momento de oração, olha o que é beber da água viva. Ele ficou impactado, e ele chegou e disse: que é isso? Que igreja é essa? E falando italiano fala, parece que está agredindo os outros, que fala alto, gesticulando muito com as mãos. E eu disse: isso é a graça do batismo no Espírito. Não conhecia aquele homem, nunca o tinha visto. Então a sua mãe, que estava ali na equipe de organização do encontro, com mais de 30 mil pessoas, disse: esse é meu filho, você ora por ele? E orei, e o Senhor disse a ele: você está sendo curado de 3 tumores no pulmão. E ele ficou muito bravo: não, eu não tenho problema, isso não existe, o que você está falando não é verdade. E eu não tinha que me justificar, porque quando Deus fala, Deus executa. E eu fui para o hotel. Quando eu cheguei no hotel, ali na cidade de Rímini, ele já estava na portaria do hotel, na recepção, me esperando. E ali eu tive que atendê-lo. E nós fomos para uma sala orar. E para que ele nunca mais tivesse dúvida, Deus disse: Paulo, assim como eu tenho as minhas chagas, e elas serão eternas, para que todos que entrarem no céu saibam que são frutos do pecado que eu libertei à humanidade, são frutos da obra carnal ou demoníaca realizada pelos homens que não se dão à graça do Espírito. Você ficará, enquanto viver, com 3 cicatrizes no seu pulmão. E esse homem saiu dali muito brabo, foi para casa, fez exames e não encontrava nada no pulmão, até que ele se deslocou para os Estados Unidos, no laboratório da NASA, onde ele fez um exame apurado, com imagens, e no seu pulmão
aparece 3 imagens como se ele tivesse passado por processos cirúrgicos com 3 cicatrizes. E isso foi a conversão desse homem. Ele largou tudo que ele era pegado, um homem que era drogado, que era alcoólatra, que não tinha paz, que era mundano e que levava as pessoas à perdição. Ele entregou todos os seus bens a uma fundação que cuida de crianças em Medjugorje. E a partir daquele dia do milagre comprovado, ele passou a levar peregrinos a Medjugorje muitas vezes durante o ano. E é isso que é a água viva do Espírito. Quando a gente tem essa experiência de beber desta água viva do Senhor, esses milagres acontecem. Graças a esse homem, o meu ministério, a missão A Poder de Deus, se abriu para todo o continente europeu e para outros continentes. As portas se abriram, porque esse homem era muito influente. E eu sempre, quando lembro do Paulo, eu me lembro de Lídia, no Atos dos Apóstolos, que Paulo e Silas foram para a casa dela a pedido do Espírito para evangelizar, e aquela mulher era muito influente, ela tinha acesso a todos os reis da época, vendia perfumes caríssimos, só para pessoas de poder aquisitivo alto, e ela, assustada com eles, mandou eles para a cadeia. E na cadeia eles viveram aquela experiência do batismo no Espírito, onde o calabouço se abriu, mas ninguém queria ir embora, porque ali era o paraíso para eles. E quando Paulo e Silas saem da prisão, do calabouço, eles voltam para a casa de Lídia, pedem o batismo no Espírito a Lídia, e por causa de Lídia, o Evangelho se espalha por todos os continentes com uma velocidade de poder e de unção do Espírito Santo. E Paulo começou a ter acesso livre a muitos lugares por causa dessa experiência que essa mulher teve com Deus. Assim como Paulo, a experiência dele abriu para que muitas pessoas fechadas, ignorantes a essa água viva do Espírito, se abrissem a ela. Eu quero te pedir agora, ora conosco.